E aí, gente? Ô, minha voz aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Shiryu Meg aqui. E, cara, eu vou fazer aqui a parte 2 do tutorialzinho com caramelo, né? Do review que eu tô fazendo com ele. E aqui vai ser focado mais nas techs e algumas dicas adicionais que eu vou dar, que eu não dei no vídeo anterior. Então é importante você ver o primeiro vídeo, depois vir aqui e ver esse. Ou se não, você vê aqui esse vídeo e depois vai lá e vê o outro, vai ficar no cartãozinho aqui em cima. Beleza? Então que vamos logo para as techs. Ah não, antes já deixa seu curtir, que é super importante se você gosta do caramelo, que é o meu main, ele é o meu meta preferido, cara. Ele é muito gostosinho de jogar e fofinho. Tem cara de fofo mesmo, porque, não, ele tá bravo aqui a cara dele, tá nervoso, quer matar. Ele é muito bom, só tem essa cara de neném. Enfim, se inscreva no canal, curta, compartilha. Loja da Magazine Luiza, aí ó, um descontinho maroto, se você comprar o celular, computador, televisão, várias coisas. Eu acho que ainda tá com 70% de desconto, então vai lá conferir, dá aquela corrida. E o Padrim, cara, tem aí o Apoia-se, R$1 você ajuda pra caramba, e eu tô numa meta aí de conseguir comprar um microfone novo. Então, quem quiser e puder ajudar, super bem-vindo. Então vamos lá. Os módulos aqui dele. Vou começar aqui do primeiro. Esse daqui eu costumo jogar quando eu tô indo mais melee, tá ligado? Quando eu vou mais melee eu costumo jogar com ele. No geral eu gosto de jogar com o caramelo melee. Ele é bom tanto a perto quanto a distância, né? Ele é bem versátil, mas eu priorizo jogar com ele melee. Então por isso essa é uma das techs que eu tenho usado bastante com ele, principalmente no Iron Arena, sabe qual é? Então ele é muito bom, porque ele vai te dar mais dano a perto distância, vai aumentar seu fire rate, seu reload, e seu shield também vai estar um pouquinho... você vai dar mais dano contra shield, vai ter um pouquinho de combustível, cooldown reduction e... Self-Liner, cara, porque é muito bom jogando com ele a perto distância. E como que eu costumo jogar com ele de uma forma geral? Quando eu forço perto distância. Eu chego... Depende do mecha também que eu tô jogando contra, né? Se for uma Skylar, eu quero colar na pessoa e não sair mais de perto. Um trio também. Mas qual é a diferença? Eu vou estar sempre batendo, colando com o cara, dando tiro, arma secundária, virando o tanque para dar o dano, desvirando o tanque. Quando as coisas estão em tempo de recarga, eu uso a skill de combate dele, o pulão, para me reposicionar. Então sempre faço isso, principalmente contra um trio, por exemplo. Contra uma Skylar, eu não quero sair de perto. Então, se a Skylar... aliás, se eu estiver jogando contra uma Skylar, eu não uso esse pulo para me reposicionar tipo, de uma forma defensiva. Eu uso o pulo para me reposicionar de uma forma mais agressiva, para colar com ela, para não deixar ela ter tempo de recuperar a vida. Sabe qual é? Então é isso. Tech número 1, perto distância, para jogar colado. Mas obviamente a longa distância você também vai super bem, não tem problema nenhum. Essa tech aqui número 2 eu costumo usar mais no Battle Royale, né? E eu priorizo mais longa distância. As minhas techs aqui, ó, de velocidade de tiro, área de explosão, fire rate, um pouquinho de velocidade de movimento, né? Que ele já tomou um buff na velocidade de movimento na última atualização, mas velocidade de movimento é sempre bom e um pouquinho de reload rate também. E esses dois aqui, cara, justamente para ter mais um pouquinho de tempo de recarga na skill de combate, no pulão dele. Isso aqui para ele tancar mais quando estiver com a vida baixa. Beleza? Quando ele tá com a vida baixa, você vai conseguir tancar mais e conseguir dar mais dano no cara. Aliás, não é que você vai conseguir dar mais dano no cara, mas você vai, tipo assim, conseguir permanecer mais numa troca. Então eu montei essa tech visando jogar mais a longa distância, mas forçar a curta distância se alguém der mole e chega perto, sabe? Por isso dessas duas techs aqui defensivas. Porque se alguém chegar perto de mim desavisado, caramelo, quando você tá no modo tanque, sempre aparece alguém ninja, um shinobi atrás de você do nada. É certo. Então com isso aqui você vai conseguir tancar um pouco mais, e com Self Healer Line você vai conseguir recuperar bastante vida nessas trocações.
beleza? É um combinho interessante. Você vai tancar mais quando tá com a vida baixa. Isso aqui você vai conseguir recuperar um pouquinho de vida, beleza? Esse aqui é focado em tempo de recarga. Eu particularmente não uso muito, sabe? É o que eu menos uso, mas vale a pena você também usar, porque você vai estar sempre dando tiro com isso aqui. Com essa tech aqui você vai estar sempre dando tiro. Então se você é uma pessoa que gosta de estar sempre em batalha, não importa se é a curta ou longa distância, esse aqui é pra você. Esse aqui é focado pra você estar sempre em batalha, dando tiro. Tá sempre na troca, forçando, sabe? Tanto de perto quanto de longe. A única ressalva que eu faço aqui esse daqui é bem híbrida também, sabe? Você pode jogar tanto de perto a longa distância, não tem problema nenhum. A única coisa que eu dou uma ressalva é com essa tech aqui, o Supercharged Capacitor. Se você quiser, você pode trocar pro Self-Healing Line, não tem problema nenhum, sabe? Isso aqui vai depender de você e de como você gosta de jogar com ele. Esse aqui tá priorizando bastante o combustível para você ficar dando pulo e por aí e tal. Mas como eu prefiro ter um pouquinho mais de sustain de sobrevida, prefiro o Self-Healing Line, mas depende da partida também. Às vezes eu pego isso aqui e troco. Beleza? Então vamos aqui para os módulos, falar os módulos que eu utilizo. Sempre utilizar o módulo 1. O Blazing Meteor é bem melhor do que o outro, que vai aumentar o raio de explosão. Esse daqui, o Cannon Reinforcement, ele é must have. Mentira, ele não é must have não, mas ele é muito bom pro caramelo se você estiver jogando de perto, de longa distância, sabe? Isso aqui é muito bom. Então vale a pena você estar usando. Isso aqui, cara, você só vai usar o Air Shield se você estiver jogando Iron Arena. E depende muito também, cara. Depende muito. Porque às vezes quando eu tô jogando Iron Arena, eu boto esse aqui. Mas só se eu souber que eu vou botar ele como último. Tipo assim, vou pegar o caramelo por último. E aí eu pego o Air Shield. Sabe? Porque aí pegando ele por último no Iron Arena, eu estaco o nível 3 do módulo. Então, quando eu boto esse aqui é pra você ficar pokeando. Não ficar dando dano continuamente. Você vai pegar, vai encaixar tudo que você tem que encaixar e usar o super pulo para se reposicionar, beleza? E aí quando você se reposicionar, você recupera um pouquinho de shield a mais. Mas no geral, usar o Cannon Reinforcement, beleza? Mas o Air Shield também é bom, mas se você gosta de jogar mais de uma forma menos agressiva, tá ligado? Mas como eu gosto de jogar de uma forma mais agressiva, mesmo quando eu jogo recuado, eu boto o Cannon Reinforcement. E eu vou explicar porquê, daqui a pouco a gente vai pro treinamento, eu vou explicar o porquê. O Super Lapping, esse aqui é o verdadeiro must have com o caramelo. Isso aqui você vai usar com ele sempre que você estiver jogando Battle Royale. Battle Royale não tem conversa, você vai sempre jogar o Super Lapping. Porque o Super Lapping você vai conseguir chegar em qualquer lugar mais rápido, você vai conseguir fugir mais rápido, você vai conseguir ser mais agressivo, você vai conseguir ser mais defensivo, você vai conseguir chegar mais rápido no high ground. Caramelo sem isso aqui é horrível. Caramelo sem isso aqui no Battle Royale parece outro mecha. Fica muito ruim. Mas se você estiver jogando Iron Arena ou Team Deathmatch, bota o High Energy Blast. Principalmente Iron Arena. Beleza? Porque isso aqui você vai conseguir dar um knockback maior na arma secundária. Beleza? Se você conseguir jogar a pessoa mais pra trás e, consequentemente, vai aumentar o stun que você vai dar na pessoa. Beleza? Então isso aqui é muito bom. Então 7x1 é esse. 7-2 é esse. Aliás, 7-1 é esse. 7-2 é esse. Questão de core, você vai sempre usar o core 1, que vai aumentar o fire rate da sua arma primária. Tá ligado? Na forma de urso. E também vai aumentar o fire rate. Fire rate e o seu reload. Você vai tirar e carregar mais rápido. O core 2 não é muito bom. Então é isso, não vou nem falar nada do Core 2, quem quiser saber vai lá na parte 1 que eu falo tudo sobre isso, beleza? Entenderam? Então vamos lá, só fazer aqui uma recapitulação das techs. Perto a distância, longa distância, híbrido para quem gosta de ficar dando dano contínuo toda hora em combate, beleza?
Mas lembrando, Caramelo já é um mecha muito, posso dizer assim, híbrido por natureza, ele é muito versátil. Depende muito de como você vai querer encaixar ele. Então vamos lá para as dicas que vamos dar para ele, justamente para você, vamos dizer assim, essa dica que eu vou dar é basicamente para você ter sempre tiro. Você vai estar sempre dando tiro com Caramelo. Vou colocar aqui ele. Vamos ali pro alto. Primeiro um tiro com ele, ó. Primeiramente eu vou dar aqui 3 dicas com ele. A primeira é: sempre tente usar a arma primária junto com a secundária. Tá vendo? Ó, maluco, vai pra outro lugar aí, ó. Caralho. Treinamento é foda, né? Tem sempre um maluco que quer ficar fazendo gracinha. Ah, ele colou em cima de mim, que bom. Então é isso, ó. Você vai ficar dando tiro, arma secundária. Beleza? Tenta usar a arma primária com a secundária junto. E aí você meio que tem um... Assim, você pode economizar o tempo que você vai usar suas habilidades. Beleza? Pra conseguir utilizar elas de forma mais rápida. E agora a outra dica é isso aqui, ó. Você vai usar a arma primária junto com a secundária e virar tanque. Aqui, ó. Entenderam? Vou tentar fazer isso tipo, o mais rápido que você conseguir. A arma primária junto com a secundária e vira tanque. Eu não sei se vocês repararam, mas eu faço isso recarregando a arma. Essa aqui é a outra dica que eu vou dar. Você tá dando tiro aqui com Caramelo. Antes de você virar o modo tanque, você bota pra carregar. Entendeu? Aí eu volto, ó. A munição voltou ao normal. Então tá aqui, ó. Botei pra carregar modo tanque. Aí já tô com um tiro ali de novo. Modo tanque. Botou pra carregar. Aí eu esqueci de botar pra carregar quando eu sair do modo tanque. Mas é isso, ó. Vou fazer de novo, ó. Deu tiro aqui com arma secundária, boom. Bota pra carregar, já vai pra outra arma. Estamos aqui dando tiro, ó. Bota pra carregar, modo tanque. Bota pra carregar, modo normal. Bota pra carregar. Entenderam? Por isso que o Caramelo é um mecha tanto bom quanto a longa distância. E agora a parada, cara, que eu falei com ele. Ah, é outra coisa aqui que eu até esqueci de falar. Quando você entra no modo tanque e sai, tenta sair no começo da animação do tiro. Olha só. Deu tiro? Tenta sair, tá vendo? No começo da animação do tiro. Porque se você não sair no começo da animação do tiro, ele demora um pouco mais para começar a animação de voltar para forma de ursinho. Se ligou? Então tenta fazer isso rápido. No começo da animação do tiro, já tenta voltar para o modo normal. Claro, depois que você julgar que deu os tiros que você julgava necessário dar. Beleza? Deixa eu ver aqui outra dica pra dar pra ele. Ah, cara, outra coisa é justamente isso. Você ficar dando tiro aqui, ó. Bloqueando. Dá esse pulão pra se reposicionar. Tá vendo? Dá esse pulão pra se reposicionar, pra esperar a arma, o tempo da arma secundária vir de novo. Ou senão pra você chegar mais perto do cara e fazer isso aqui, ó. Explodir a pessoa no tanque. E por que eu falei que o módulo do tanque dele de parada reduzida é também bom a perto distância, pra quem você não quer pokear? Porque justamente é isso. Vamos supor que eu tô aqui contra o meu Freestar. Ele tá perto aqui de mim e eu tô no modo tanque.
ele vai dar dano reduzido para cima de mim durante um tempo. E qualquer coisa eu saio do modo tanque normal e meto o pé, cara. Meto o pé, vou com meu pulinho aqui e vou embora. Tá ligado? Por isso que é o bom, é o bom. O lance é que você vai ter que, vamos dizer assim, praticar essa mecânica de estar sempre entrando e saindo do modo tanque. Porque é uma coisa muito importante. Para você maximizar seu dano, ter um pouquinho de defesa a mais, né, obviamente, e conseguir estar sempre se reposicionando em basicamente qualquer situação. Beleza? Essas são as dicas extras que eu tinha que dar pra ele. Uma dessas dicas eu já tinha dado no outro vídeo, mas essa de recarga eu não dei. Aqui, ó, recarga, saiu aqui, deu tiro, aí carregou, voltou pra arma normal, ali, tá vendo? Embora você meio que cancela a animação, ali no background a arma tá carregando. É isso, gente. Já mostrei aqui tudo que tinha que mostrar pro Caramelo. Dúvidas, sugestões, qualquer coisa, bota aí nos comentários que eu sempre leio, sempre tento responder a todo mundo. É isso, ó. Próximo vídeo eu vou fazer do Michael ou da Aurora. Provavelmente do Michael, porque o pessoal tá pedindo, da Aurora também, mas do Michael ele tá meio defasado por causa da atualização que rolou dele, né? Então meio que mudou um pouco a forma que a gente deve jogar com ele. Aí eu já mudei já umas techs dele lá, fiz uns testes e tem algumas coisas aí pra passar aí em relação às techs que eu já tava testando e como que eu gostei de jogar com ele, beleza? Então é isso, ó. Não vou enrolar mais não. Beijundas, deixa o curtir, se inscreva no canal se não é inscrito, dá o like pro melhor mecha do Super Champion, que esse mecha é muito bom. Cara, o melhor. Tier S. Vai lá também na tier list, ó. Dá uma olhada lá na tier list. Você vai saber o porquê o Caramelo tá no meu S, na minha tier list. Beleza? Fiz uma tier list que é um jogo bem justa na real. Então vou deixar aqui também no card para quem quiser ver. Então é isso, gente, ó. Espero serem curtidos. Beijundas a todos. Até o próximo vídeo. Bye.